Vamos pregar o Evangelho nessa madrugada, para que nós possamos repreender, as pregações evangélicas falsas que está neste Brasil, levando para as pessoas mentira por verdade, levando emoções, músicas, como se as pessoas fossem alimentadas com essas coisas e como se isso levasse a Deus. A Bíblia diz que nós já fomos levados a Deus pelo o próprio Espírito Santo de Deus. Mas os pregadores criminosos, os pregadores gananciosos, os pregadores amaldiçoados, que no lugar de amor eles carregam ódio, que no lugar de benção eles levam maldição, que no lugar de paz eles levam brigas, que no lugar de coisas boas eles levam coisas ruins. Estão dizendo que para você ir ao céu, você tem de dar 10% do seu salário, e para você ver a Deus, você tem de vender tudo que você tem e entregar na mão deles. E para você ver a Deus, tem que aceitar que eles batizem você em água, para que você seja batizado. Eu lembro que no livro de Lucas, no seu capítulo 3, no seu versículo 16, está lá o batismo. João está dizendo: eu, na verdade, batizo com água. Vamos observar aqui o livro de Lucas um pouco, no capítulo 3, para que os pessoais que vêm sobre este vídeo não murmurem, Lucas capítulo 3, versículo 16. Diz aí: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que quando João está no Rio Jordão batizando, aparece Jesus dizendo: me batiza, João, para que se cumpra toda a justiça. É só as pessoas observarem, não serem doidas, não serem loucas, não serem hipócritas, que cumprir justiça é mudar, é parar, é cumprir
é fazer o que ninguém faz. Havia muitos profetas, muitos sacerdotes, levando as pessoas a fazer incenso, queimar incenso, a queimar boi, a queimar carneiro, no chamado altar, para arrependimento, para salvação, para arrependimento de pecado, para salvação, para a libertação. Jesus viu que isso é o Deus verdadeiro, viu que isso não resolveu. As pessoas continuavam desgraçadas, continuavam amaldiçoadas e continuavam criminosas no espírito. Eles erravam com a carne e esse mal atingia no espírito. Os espíritos não podiam ir a Deus. Ao morrer, ao levar o corpo para o inferno, o espírito também ficava no inferno. Sepulcro, né? Onde sepultava os corpos, o espírito permaneceria lá, no sepulcro, no inferno, no Hades. Porque não há um lugar espiritual, como os pastores pensam, que é aceso como fogo, pertinho do céu, que é bênção e que é maravilha. Como os pastores dizem aqui, lá no mundo espiritual há 2 países. Um é de fogo, onde você vai permanecer para sempre, se não me der dízimo, se não me der seu carro, se não me der minha casa, se não me der casa, se não me der fazenda, se não me der ofertas de 100 mil reais, você vai para esse lugar chamado inferno. Eu que não recebi, porque você não me deu, eu vou morar no paraíso chamado céu, mesmo sendo desgraçado. Não há isso. Isso é uma grande mentira. O céu, né, é de Deus, onde todos os espíritos estão. E nós já estamos no céu, em espírito. A carne, Jesus disse que para nada presta. O espírito é o que vivifica. Então, após da morte de Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi às partes mais baixas, no inferno, no chão, na terra, no Hades, que é tudo uma coisa só. Inferno, terra, Hades, né? Sepulcros. Isso aí, todos 3 são a mesma coisa. São sepulcros. Isso só fica lá a carne. Jesus aproveitou porque aqueles mortos que morreram na arca de Noé estavam presos no chão, presos no Hades, presos no inferno. Essas 3 coisas é uma coisa só. Os homens foram sepultados por si mesmos nos barrancos, porque as águas cobriram, né? E eles acabaram seus corpos lá onde as águas quis deixar. Os espíritos ficaram presos lá para todo sempre até a vinda de Jesus, porque Deus não tinha acesso aos espíritos por causa do pecado. Outra coisa, pelo entendimento bíblico, o Jesus que os pastores esperam não existe. Jesus, a Bíblia diz que era o próprio Deus. Jesus, lá no livro de João, capítulo 1, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Jesus era o nome de Deus em carne. Deus, para que pudesse encarnar, permanecer no meio das pessoas, para que um dia morresse, para levar salvação para as pessoas, foi obrigado
obrigado ele recebeu o nome de Jesus. Quando acaba Jesus, ressuscita Deus e vai para o céu. E não volta mais. Não tem um homem vivo lá no céu de carne para voltar, para vir buscar igreja nenhuma. A promessa diz que o Espírito Santo desceria e permaneceria para todo sempre nos homens. O livro de Romanos, no seu capítulo 6, diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou permaneça, né? Está perguntando. Né? Versículo 2 diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Certo? Não quer dizer, nem nós permanecemos no pecado e nem existe pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Não tem como viver nele. Então, o que é que a palavra aqui diz por si mesmo? Que não existe pecado. Não existe pecador. Por quê? Todas as pessoas foram salvas do pecado por Jesus. Os erros cometidos pela carne, os crimes, as invejas, as ganâncias, as prostituição, as mentiras, as falsas palavras, fake news, isso é coisas que saem da boca do homem que vai atingir no próprio homem. Ele pode ser preso, ele pode ser morto por causa da sua boca, ele pode tomar uma surra por causa da sua boca, ele pode receber castigo de muitas maneiras por causa da sua boca. Mas isso não leva para o inferno, para o lugar que os pastores pensam. Não separa, isso não separa de Deus. Porque Deus não está esperando carne ir para o céu. A Bíblia diz que nós já somos templo e morada do Espírito Santo. Deus habita em nosso espírito. Deus habita em nosso corpo. Né? Então nós somos templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo de Deus. Quando nosso corpo cai, quando nós morremos, a carne vai para o inferno, sepulcro, o espírito não vai para lugar nenhum, não vai nem fica. O espírito já está agora, já como vivo em Cristo. Paulo diz, se pois já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós podemos ver isso lá no livro de Colossenses, capítulo 3. Né? Então a preocupação da palavra de Deus, a preocupação do Espírito Santo, a preocupação de Deus é que as pessoas não sejam criminosas com as outras. Ame o mais rico, contribua para o mais pobre, para que ambos caminhem juntos para a vida eterna, para o fim do corpo aqui e a continuação do Espírito Santo que já permanece.
para todo sempre. Então o versículo 3 diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não há batismo para pastor, para bispo, para apóstolo, para missionário, para nenhum tipo, nem padre, ninguém batizar mais. O que existe é uma enganação, é uma maneira de ser mais do que os outros. Eu sou um padre, eu preciso ter honra. Eu sou um pastor, eu preciso ter honra. Eu sou um bispo, eu sou o melhor do mundo. Deus só está em mim. Deus só fala, Deus só trabalha quando eu mando. Ou seja, eles colocam Deus como empregado deles. Mas a Bíblia diz que Deus está em nós, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E não é porque eu olho e vejo milionários como donos de grandes empresas, ricos, milionários, e um pilingrino que está lá na praça, que não pode nem comer, caçando lixo para comer. Neste mundo, aquele milionário que tem muito dinheiro é igualzinho àquele pilingrino que não tem nada para comer. Quando aquele milionário morrer, vai para o mesmo lugar onde vai aquele pilingrino que não tem dinheiro nem para sepultar. Ali naquela praça, o pilingrino morre e ali mesmo apodrece, que não tem ninguém para enterrar. O rico vai comer um mundo de ouro, meu mundo de prata, roupas boas, caixão de milhões e milhões, mas vai acabar no inferno, vai acabar na terra, vai acabar no Hades. Só permanece para todo sempre o espírito que já é salvo, que já é liberto, que não vai para lugar nenhum, que já está, o espírito dele já está em Deus, mesmo com ele vivo. Não, foi para Deus, está com Deus, já estava com Deus. Esse é o entendimento verdadeiro. E as pessoas que estão dando dinheiro para pastor para ir para o céu não têm nenhum conhecimento sobre a palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 1 diz: não sabeis, pois, irmãos, não sabeis vós, irmão, pois, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver? Paulo é um homem que ele é da tribo de Benjamim, da lei de Moisés, dos filhos de Jacó. Então Paulo diz aqui que essa lei que tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver, é aquela lei que castigava o homem por 613 pontos, que as pessoas não podiam nem se mover, porque tudo era pecado, tudo era erro, tinha que queimar incenso, tinha que fazer meu mundo de coisa para que se achasse descanso.
O versículo 2 diz: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, né? Está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Né? Morto o marido está livre da lei do marido. Isso aqui diz que a mulher casada que ama o seu marido, ela não pode trair o marido, ela não pode arrumar um outro marido, ela não pode andar fora das quatro linhas, como diz o presidente Bolsonaro. Quando era presidente, né? Tem um negócio de umas quatro linhas. Então a mulher não pode sair das quatro linhas, tem sempre que estar lavando para o marido, amando o marido, cuidando na casa, né? Tá limpando para o marido, fazendo tudo para o marido, porque a mulher, ela está submissa, ela tem um compromisso, ela casou, ela agora precisa cuidar do marido, ela precisa comer, fazer comida, ela precisa lavar roupa, ela precisa ficar dependente ali do seu compromisso, para que o mundo não veja que ela é uma preguiçosa, para que o mundo não veja que ela é uma mulher sem compromisso ou traidora. Né? Mas aqui tem de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Né? Pessoal, na lei de Moisés ali, ou talvez hoje, o pessoal ainda olha com aqueles olhos. Isso ali é uma vagabunda, é uma adúltera. Né? O marido tão bom, ela traiu, ela mal, né? Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será não será adúltera, se for do outro marido, ou seja, se ela foi uma mulher boa, carinhosa, amiga ali do seu marido, o marido morreu, ela arruma outro marido, mas as pessoas dizem ela merecia, porque ela tratou o marido dela desde o dia que casou, né? A gente somos vizinhos aqui, não temos o que dizer, né? Nunca vimos briga aí, a gente nunca vimos nenhuma contenda, né? Então ela merece arrumar um novo marido para tomar conta dos seus filhos, uma mulher talvez nova, e ela cumpriu com o direito dela, então ela precisa sim ser feliz de novo, né? O marido morreu, não é adúltera ela, não é adúltera ela está fazendo a parte dela. Agora vamos ver a diferença. Assim, meus irmãos, também vocês, está mortos, ou está, é isso mesmo, está mortos para a lei. Né? Assim vocês estão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejas douto daquele que ressuscitou. Então, nós somos daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que temos frutos
para Deus. Né? Então, isso diz que nós somos daquele que ressuscitou. O que faz a diferença ali? Assim como a mulher acontece todas essas coisas, nós, igual assim. Assim, meus irmãos, também vocês estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejas douto daquele que ressuscitou dentre os mortos. Assim, né, a fim de que demos frutos para Deus. E é muito importante essas comparações. Porque por essas comparações a gente pode observar uma boa esposa ou um bom marido, que também há maridos terríveis que deixam suas mulheres para pegar outras mulheres, mesmo talvez a mulher sendo uma mulher boa, ele vai pegar outra, né? E desse mesmo modo, como Jesus coloca aqui, como a Bíblia coloca aqui, como o apóstolo Paulo coloca aqui, acontece com os evangélicos, com os pastores, com os bispos. Do mesmo modo, acontece essa traição. A gente vê que os pregadores evangélicos, pela Bíblia mesmo, são como prostitutas, são como os adultérios. E isso a gente vê em toda a religião. Não tem boa, não. Todas quantos estão batizando com água, seja no copo, seja na piscina, estão fazendo jejum, estão traindo a Jesus Cristo, estão queimando incenso, estão batizando, até fazendo gesto de batismo com o Espírito Santo, estão expulsando demônios, estão construindo o templo para chamar a casa de Deus. Todos esses caras estão fora do padrão do ensinamento da verdade. Em vez de ser verdade, o que eles ensinam é crime. Eu vejo pelos ensinamentos dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, pior do que casa de drogas, sabe? Eles vendem o nome de Jesus, caríssimo. Em nome de Jesus, eles conseguiram vender um caroço de feijão por R$1.000. Muito pior do que uma casa de droga. Um martelinho, uma garrafinha de álcool, R$500, R$300, R$200, R$100, tem preço. Cada coisa é um preço. Toalhinha de sonho, martelo de justiça. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Em que Bíblia, em que livro está escrito? Pedra de Israel, R$1.000. Eu dizia, não me pergunte nada. Pago R$1.000 e levo a pedra porque o problema está da pedra para lá. Você leva a pedra para sua casa, o problema está da pedra para lá. Meu compromisso é vender a pedra por R$1.000. Foram vendidas muitas pedras
muito feijão por R$ 1.000. Em nome de quem? É usar o nome de Jesus como droga. Isso é triste, mas é verdade. Romanos 8 diz: portanto, agora, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, podemos ver que Jesus não tem nenhuma preocupação com a carne. Quando ele pregava, ele dizia que a carne para nada presta. Que a carne para nada presta. Que a carne não passa dessa terra. Foi criada de terra e não vai a lugar nenhum. Nunca, como os pastores estão ensinando, dizendo que um dia nós vai virar bonequinho e vai subir ao céu. Virado bonequinho, como os vídeos que eles fizeram aí. Criaram vídeo de uns bonequinhos subindo ao céu enquanto eles cantam a música. Não vai subir. A carne, Jesus disse que não passa da terra. Carne para nada presta. É o Espírito que vivifica. Já está vivo. A vida do Espírito aconteceu na morte de Jesus. Nós somos salvos pela graça. Diz mais. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou a Paulo e a todos nós da lei do pecado e da morte, por que somos pecadores? Se nós somos pecadores, essa lei não livrou. Como é que a lei do pecado e da morte nos livrou? Veja bem. Porque a lei do pecado vamos lá mais, né? Continuando. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Mas segundo o Espírito. Glória a Deus, né? O versículo 3 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Diz que pelo pecado ele condenou o pecado na carne. Cristo se fez, mesmo sem ter pecado, Cristo se fez pecador para que condenasse o pecado na carne de todos os homens. Isso que aconteceu, para que não haja mais ninguém pecador, para que não haja mais ninguém amaldiçoado. Gálatas
13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então não existe pecado, como os pastores dizem. Se você não der o seu dinheiro, se você não der o seu carro, se você não der a sua fazenda, se você não der a sua casa, vou dizer tudo assim em fila, porque é isso que eles pedem. Se não der 10%, não há salvação e vão tudo para o inferno. Aí vai separar. O viado vai para o inferno, a prostituta vai para o inferno, a macumbeiro vai para o inferno, a pessoa que não dá dízimo vai para o inferno, só eles vão para o céu. Mas veja, a classe prostituta, a classe macumbeiro, a classe pior, cachaceiro, os drogados, que tem muitas pessoas que fumam droga, que trabalham porque já nasceram de pequeno nos seus vícios, por seus pais, que são trabalhadores. E todos os que são viciados em drogas, muitos mesmo sendo criminosos, eles trabalham. Eles não fazem como os pastores. Pastor não trabalha. Pastor passa a vida toda fazendo medo para montar aquela máfia dele sem dinheiro. Manter tudo de bom na casa dele, sem trabalhar, às custas da aposentadoria do velho e do salário do pobre e até das ofertas de quem não tem emprego para sobreviver e para ter coisas que é muito dano para um. Eles conseguem arrumar milhões que dá até para comprar um avião. Enquanto quem está dando está com a falsa fé e necessitando de 2 tantos daquele que está dando para o pastor. Tem muitas pessoas que não desenterram mesmo, até que o filho morra, deixa o filho morrer, mas leva aquele chamado dízimo para entregar na mão de cães gulosos. Mateus 7,15 diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Engraçado é que o versículo 16 abre os olhos. Observa os frutos. Pelos frutos os conhecereis. Observa se ele agora na graça está pedindo dízimo. Observa se ele agora na graça está cobrando para pregar. Observa se ele agora na graça está cobrando para cantar. Observa se ele agora na graça está construindo o templo para chamar a casa de Deus. Observa se ele agora na graça está expulsando demônios. Esses são os frutos. Observa se eles agora na graça estão curando enfermos. Esses são os frutos. Se for, Mateus 7, 22. Que diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não curamos os enfermos? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer: Nunca vos conheci, malditos.
Apartai-vos de mim, vós, os que praticam a iniquidade. Isso é iniquidade. Isso que ele faz é mentira. Isso que ele faz é roubo. Isso que ele faz é ganância. Isso que ele faz é destruição de vida. Sempre me lembro do pastor aqui da Assembleia de Deus, aqui no meu lugar, Ribeirão do Amparo, que um dia eu estava sentado naquele banco, quando ele leu no livro de Malaquias, depois veio para a igreja toda e disse: irmãos, crente que não dá dízimo é igual a pé de mandacaru. Ele não dá sombra e nem dá encurte. Ou seja, as palavras dizem que não é necessário. Se a pessoa não é dizimista, não é necessário ouvir ele. Não é necessário ir naquele templo. Não vá lá. Porque para ir lá tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem de participar daquele grupo mafioso. Certo? Tem que ter dom de pular, tem que ter dom de saltar, tem que ter dom de profetizar, tem que ter dom de rodar e também tem que ter dom de dar dízimo. E também tem que dar dom de dar oferta. E também tem que ter dom de tudo lá que deixa o pastor feliz. Isso. E as pessoas vão. E as pessoas aprendem. O que elas aprendem? Falar das outras, odiar as outras, xingar as outras. Não tem um ensinamento para afirmar ninguém no caminho de Deus. Não tem um afirmamento, uma leitura bíblica, 5 dias por semana, para que as pessoas tenham acesso às escrituras, para que as pessoas saiam. Não, é proibido. Proibido. É proibido ensinar as escrituras. Né? Tem que acreditar naquela escola dominical, que você compra o livro, mas não pode ler, só pode ouvir. Tem os professores, as pessoas certas, para ler aquilo, você só pode acompanhar. Né? Sem Bíblia, você tem que acreditar naquela carniça ali, naquela mentira ali. E dizer que isso está correto. Essas são as palavras da palavra de Deus nesta manhã. Agradeço a Deus. Peço que se as pessoas tiverem o conhecimento, o entendimento, porque essas palavras não são entendidas por muita gente, não. Tem pessoas que ouvem, murmuram, tem pessoas que ouvem, me xingam, mas tem pessoas que o Brasil e o mundo é grande, e eu não sei onde este vídeo vai parar, onde esse vídeo vai parar, e as pessoas que entenderem estas palavras, se quiserem contribuam dando seu like, contribuam se inscrevendo no canal, contribuam fazendo a sua parte. Né? Faça o que for necessário, compartilhe o vídeo para outras pessoas, para que as pessoas tenham conhecimento de palavras que não seja dízimo, né? De palavras que não sejam ofertas, de palavras que não seja me dê seu carro, me dê sua moto, me dê seu dinheiro, me dê tudo que você tem, porque dando vai ser abençoado. Se você já vê que vai... Tem pregador aí dizendo, os velhinhos que já viveram demais, que tem fazendas, que tem carro, que tem avião, passa para a sinagoga dele lá. Né? Para não deixar para a família. Não adianta, vocês trabalharam tanto, vai deixar para filho isso aí, dá para Deus. Né? A igreja aí do multidão de pessoas aí, igreja universal, né?
o chefe dela está pedindo. Quem for rico, tiver muita coisa, e já está perto de morrer, antes de morrer, passa as coisas para lá, para eles, para não deixar para filhos, porque dando para ele, está dando para Deus. A pessoa não vai precisar mais, entrega aí para Deus. Então, quer dizer, eu não tenho essa fé. Não acredito desta maneira. E você que não acredita assim desta maneira, poder compartilhar aí o vídeo, poder se inscrever nesse canal, poder dar o seu like, faça parte de vocês, né? Para que a palavra de Deus possa circular o mundo, levando para as pessoas um ensinamento bíblico e não um ensinamento de medo, um ensinamento de perseguição, um ensinamento de maldição. Diz que vocês são amaldiçoadas, que vocês são ladronas. E as pessoas vão como bem e levam até convidado para essas igrejas para receber como lucro, como oferta, no lugar de bênção, este nome de ladrão ou de amaldiçoado, talvez até na presença daquela pessoa que você convidou. E isso nós nunca vamos aceitar. Nós sempre acreditamos que as pessoas são livres para adorar a Deus em suas casas, em seu trabalho e até na sua dormida. Não precisa eu viajar daqui para ir buscar Deus no monte. Não, isso é ensinamento falso. A Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia não diz que o monte é a morada de Deus. A Bíblia não diz que os templos de pedra é a morada de Deus. Ao contrário. Atos 17 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mundiano. Isso quer dizer que Deus não habita nesta casa onde eu moro. Deus não habita ali no templo, vizinho ali, do pastor Icra, né, do pastor Egesso, e de outros templos que tem aqui na Ribeira do Amparo. Deus não habita lá. Deus habita nas pessoas que vão para lá. Então é assim, quando as pessoas estão lá naquele templo, Deus está nas pessoas. Deus não está no templo. Quem é a casa de Deus é a pessoa. Então, Deus está quando a pessoa está no templo, Deus está quando a pessoa está em casa, Deus está quando a pessoa está no trabalho. Deus não consegue sair do seu templo. Deus sempre está no templo. Templo esse que não é construído por mão de homem. Mas ele diz que as pessoas irem para a casa de Deus. Ninguém vai para a casa de Deus porque as pessoas já são a casa de Deus. Como é que vai para a casa de Deus se a pessoa é a casa de Deus? Como é que eu vou buscar Deus no monte se Deus já habita em mim? É isso que deve ser mudado, é isso que deve ser ensinado, para que as pessoas evitem de perder pela meia-noite, né? E não fique lá nos manturrando que nem
Que Deus possa continuar nos dando vida e nos dando coragem para que muitas pregações dessas sejam realizadas em nome de Jesus.